O jornalista Paulo Figueiredo é um dos convocados a depor no Congresso americano. Ele que teve há mais de ano várias de suas liberdades cerceadas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O jornalista está com suas redes sociais bloqueadas e também suas contas bancárias, além de ter seu passaporte cancelado. A audiência ocorrerá no Congresso americano em 12 de março sobre direitos humanos e democracia no Brasil. O deputado federal Gustavo Gai também irá com uma comissão de parlamentares brasileiros, para denunciar ataques à democracia no Brasil. Gai é autor de denúncia contra Lula, recebida pelo Tribunal de Haia, em virtude do número crescente de mortes entre o povo indígena Yanomami. Veja detalhes no vídeo a seguir. Ele, lamentavelmente, não pode retornar ao Brasil, está com seu passaporte cancelado, né? Ele já vivia em Miami, mas isso daí passa ele o status de exilado, tal qual ocorreu também com Alan dos Santos e com Rodrigo Constantino, pelos motivos que nós já sabemos. Os Estados Unidos não têm por tradição a extradição de jornalistas por crime de opinião. E um dos requisitos para a extradição é que um crime ele seja crime no Brasil e, neste caso, também nos Estados Unidos. Fato que as autoridades não conseguiram interpretar dessa maneira. Então, nem possibilidade de extraditar, cancelou o passaporte deles, eles estão lá nos Estados Unidos, e aí a gente vai se aproveitar, né, como uma pessoa que acompanha o dia a dia da política americana, como alguém que lê a geopolítica a partir do ponto de vista de uma pessoa que mora fora do Brasil. Eu começo aqui passando para o Paulo Figueiredo. Paulo, os congressistas americanos têm noção do que está acontecendo no Brasil? Você recentemente anunciou também que ocorrerá terça-feira uma audiência pública no Congresso americano. Como é que isso funciona? Como é que vai ser isso tudo? Eu acho que é o que principalmente nosso público quer saber hoje, sobre a nossa democracia relativa pode ter nessa relação Brasil-Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, algo inédito, é a primeira vez que isso acontece, né? Não há uma audiência sobre o Brasil, não há registro sobre uma audiência especificamente sobre o estado da democracia brasileira dentro do Congresso dos Estados Unidos. Inclusive, eu estava lendo aqui o nome da audiência, e é assim, ó, Brazil, a Crisis of Democracy, Freedom and the Rule of Law, ou seja, traduzindo aí para as pessoas, Brasil, esse é o título oficial da audiência, Brasil, uma crise de democracia, liberdade e do império da lei. Então, é uma coisa assim, não há registro de algo similar acontecendo. E a pessoa que convocou essa audiência, que é o deputado Chris Smith, ele é simplesmente o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos. Ele está lá desde 1981. Então, serviu aí antes da gente. Nós nascemos ali mais ou menos juntos. Antes de nós dois nascermos, o Chris Smith já estava dentro do Congresso dos Estados Unidos. E ele é, ao mesmo tempo, o co-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é onde vai haver essa nossa audiência. Ele é também presidente do Subcomitê de Direitos Humanos e organizações internacionais e, ao mesmo tempo, é membro sênior do Comitê de Assuntos Internacionais, né, a CREDEM da Câmara. Então, assim, ele é a figura mais alta que a gente podia ter ali convocando, né? Porque ela usa um termo muito interessante. Tá aqui, ó. Essa audiência, eu vou fazer aqui a tradução simultânea, essa audiência e a nossa discussão, porque a gente vai ter encontro também com os parlamentares, será útil para informar o oversight. Oversight é a supervisão do Congresso sobre a política externa, assim como servir como potencial apoio aos direitos humanos das pessoas no Brasil. Então, assim, ele diz o que é o propósito da audiência. Os Estados Unidos mantêm as suas relações internacionais, são conduzidas pelo Poder Executivo, assim como no Brasil, e ao Congresso cabe o poder de supervisão. Então, o Congresso, por exemplo, pode fazer leis de sanção, o Congresso pode orientar destino de verbas de auxílio. O Congresso tem um poder grande de supervisão e, inclusive, em última instância, pressionar e questionar os membros da administração do governo federal, né, do governo, nesse momento, governo Biden, caso eles não estejam defendendo os interesses dos Estados Unidos. Então,
os Estados Unidos se relacionam com países de acordo com o grau de democracia que aquele país tem. Existe uma pressão grande em relação à Venezuela, em relação à Nicarágua, em relação à Rússia, China, em relação a Cuba. Todos esses países são países que não têm relações normais com os Estados Unidos. Tem uma série de sanções. Às vezes, os líderes dos governos, daqueles regimes, sofrem também sanções nas pessoas físicas. Às vezes, os bilionários e empresários que apoiam aquele governo têm os seus ativos congelados dentro dos Estados Unidos. Isso aconteceu muito com a Venezuela. Às vezes, as próprias autoridades. Então, os Estados Unidos modulam as suas relações internacionais de acordo com o grau de democracia que é o país. O Brasil é visto como uma democracia razoavelmente plena há muitos anos. E eles não têm a consciência de que em 5 anos as liberdades individuais do Brasil erodiram completamente. Então, o que pode sair dessa audiência? Né? Pode sair. A primeira coisa que vai sair é uma conscientização, uma informação do Congresso e das autoridades americanas sobre o fato de que o Brasil não é mais uma democracia, ou é uma democracia relativa, para usar o termo do Lula. Né? Ou, além disso, a outra coisa que acontece é que o Congresso passa a ter instrumentos para cobrar o presidente Biden, que foi um daqueles que colocou o Lula lá. Né? Ele O Tucker perguntou isso, inclusive, na entrevista. Né? O Tucker Carlson perguntou para você sobre qual a participação da administração Biden na eleição do Lula e do governo Lula. E o que o Departamento de Estado, que supostamente promove os direitos humanos, está fazendo diante da deterioração dos direitos humanos no Brasil. E o Congresso passa a pressionar o Departamento de Estado para que ele mude a sua postura em relação ao Brasil. Depois vão ser chamadas autoridades do governo americano para que elas prestem esclarecimentos, o que aconteceu, o grau de cooperação, como a reportagem do Public, do David Agape, entre os agentes do governo americano e o TSE. Todas essas questões precisam ser avaliadas e precisam ser exploradas pelo Congresso que exerce o poder de supervisão. Tem muita gente que fala assim, Paulo, e esse é um sentimento, Eduardo, até entre os parlamentares, é um sentimento que precisa ser combatido. Paulo, não vem nenhuma solução de fora. Você vê, a Cuba é uma ditadura há não sei quanto tempo, Venezuela é uma ditadura, Nicarágua é uma ditadura, os Estados Unidos fazem as coisas, mas as ditaduras não caem por pressão externa. E eu falo que isso é só parcialmente verdade. Em primeiro lugar, ninguém espera que isso seja uma solução. Quem tem que dar a solução é o povo brasileiro. O que nós estamos tentando fazer é, em primeiro lugar, que os Estados Unidos parem de atrapalhar, já é um grande começo, né? Em segundo lugar, que talvez eles possam ajudar, assim como eles ajudaram o Lula a chegar ao poder, que eles ajudem a gente a restabelecer os direitos democráticos no Brasil através de pressão. A pressão tanto funciona que o Lula chegou ao poder. Então, a pressão agora não é para trazer o Bolsonaro para o poder, não é para nada disso. É para garantir a restituição dos direitos naturais e que são protegidos pela Declaração Internacional dos Direitos Fundamentais também do Homem, das Nações Unidas, que foram surrupiadas no Brasil. Então, não vai resolver. Eu falo, e a pressão internacional funciona? Ora, para garantir a ditadura da Nicarágua, ou para garantir a ditadura da Venezuela, ou para garantir a ditadura de Cuba, os governos tiveram que instituir um regime que funciona na ponta da baioneta, que funciona com as Forças Armadas botando arma na cara da população, e que tiveram os apoios das elites dos seus respectivos países. A pergunta que eu faço é, será que as Forças Armadas brasileiras apoiariam um governo assumidamente tirânico que usa as Forças Armadas contra a população? Eu não acredito nisso. Não, 2, será, você vem também de família militar como eu, então você sabe que não é esse o espírito da força. Eles podem ter lá os problemas dele, mas não são esses. Segunda coisa, será que o empresariado brasileiro vai sentar na conta de algum tipo de sanção? Será que a Fiesp vai aturar esse tipo de coisa? Até quando as elites que permitiram que o Lula chegasse no poder
que levaram o Vão Lula... apoiar essas arbitrariedades. Se começar Vão a sentir apoiar... no bolso, de repente... Será? Eu acho que não. Eu acho que no momento em que a conta da ditadura alexandrina começar a ficar muito cara, ele perde apoio do entorno. E ele é muito forte. Eu reconheço muitas virtudes, até em falta no nosso lado, por parte do Alexandre. Ele é um cara viril, um cara macho, malhador, luta Muay Thai. Eu acho legal, é bacana. Ele é um cara muito forte, né? Muito audaz, ele é muito audacioso. Só que no momento em que ele perder todo o suporte que hoje garante que ele possa ter toda essa audácia, eu não sei quanto tempo ele dura, não. Então, você vamos lá, repara você que no está falando... discurso, só para eu terminar, já falei demais. Repara que no discurso que ele faz logo depois da manifestação nas ruas, ele pede apoio. Ele pede apoio. Ele sentiu. Ele fala, não, é hora da gente baixar as guardas, não. A gente não pode ser... Eu tô aqui, mas olha só, não vamos esmorecer, não. Continuem comigo aqui. É basicamente isso. Se a informação é relevante, inscreva-se no canal e nos apoie.